Bom dia, eu sou Bruno e juntamente com Gabriela de Oliveira, João Lucas e Laura Magalhães, vamos apresentar o trabalho sobre balanço da quantidade de movimento da matéria mecânica dos fluidos ministrada pela professora Janaína. Bom, a equação de quantidade de movimento, ela é muito utilizada para determinar forças que agem sobre estruturas sólidas, fixas ou em movimento causadas pelos fluidos que se movem em contato com as mesmas. Essa determinação ela é feita por meio da segunda lei de Newton, modificada para a mecânica dos fluidos, que, segundo ela, há uma força resultante causada pela aceleração de uma certa massa do meio, que possui mesma direção e sentido da aceleração a cada instante. Newton ainda demonstrou que a taxa de variação no tempo do movimento de uma partícula ela é igual à força resultante que atua sobre ela, mas pela equação da quantidade de movimento linear expressa por esse P, vemos que P é igual à massa da partícula multiplicada pela sua velocidade. E ao fazer essa troca na equação principal, vemos que a força resultante é igual à aceleração multiplicada pela massa. Pode passar, por favor. Ou seja, a força sobre um determinado sistema pode ser determinada pela variação temporal da quantidade de movimento que age sobre esse mesmo sistema. Já com o volume de controle X, o balanço de quantidade de movimento girado, como podemos ver nessa fórmula expressa por Qm, ele é dado pelo fluxo líquido desse movimento sobre a fronteira do volume de controle, sendo a diferença de quantidade de movimento que sai menos do que entra, mais a quantidade de movimento acumulada. Pode passar, por favor. Para a variação da quantidade de movimento na direção x, dizemos que a força resultante de x é igual à derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo, multiplicada pela integral da velocidade em x, vezes o produto de ρdv, que simboliza o acúmulo, mais a integral do produto da velocidade em x vezes ρu cosseno de alfa dA, que representa a diferença do que sai menos do que entra. Essa força resultante inclui todas as forças de campo e de superfície que atuam sobre determinado sistema, onde f de x é a força necessária para manter o volume de controle no espaço, Fxg é a força causada pela gravidade agindo sobre esse volume de controle na direção x, Fxp a força de pressão, Fxd é de cisalhamento e Rx é o resultante das forças que agem sobre o volume de controle. Todas essas forças na direção x, mas como é uma grandeza vetorial, isso também se aplica ao eixo y e z. Bom, com o que a Bruna acabou de falar, a gente pode concluir que a força resultante que age no sistema em estudo é igual à variação temporal da quantidade de movimento do sistema. O que significa? Para a gente entender melhor essa fórmula, a gente vai ver como ela é aplicada. Nessa imagem, a gente está considerando um tubo de regime permanente, onde esse tubo foi limitado pelos pontos A e B, como dá para ver na figura. Pode passar. Nós já temos algumas informações pré-determinadas, que é a vazão é dada por Qm é igual a dm sobre dt, ou seja, a derivada do movimento em relação ao tempo. Juntando com a fórmula que nós já sabemos de força resultante, nós temos que a quantidade de movimento, ou a vazão, a força resultante é igual a vazão vezes a variação da velocidade. Nós chamamos de dm1 a massa do fluido que atravessa a seção 1 com uma velocidade v1. E essa velocidade ela acaba por incrementar uma quantidade de movimento no fluido nas seções 1 e 2. Substituindo por essa informação, nós temos que a força resultante é igual a dm2 dividido por dt vezes v2 menos dm1 vezes d1 dividido por dt. Simplificando, significa que a quantidade de movimento 2, ou a vazão 2, vezes a velocidade 2, menos a vazão 1 vezes a velocidade 1, é igual à força resultante. Por ser um regime permanente, a gente sabe que a vazão 2 é igual à vazão 1, que é igual à vazão total. Assim, concluímos que a força resultante é igual à vazão vezes a variação da velocidade. Bom, meu nome é Gabriela e eu vou explicar essa segunda parte de aplicações. O fluido em questão na imagem está sujeito a forças normais de pressão, tangenciais e a peso formado pelo campo gravitacional. Para determinar seus vetores, adotaram-se versões normais a elas, N1 e N2, mostrado na imagem, com sentido para fora do tubo por conversão. Dessa forma, as forças que agem no fluido nas seções 1 e 2 serão menos P1 A1N1 e menos P2 A2N2.
Em sua superfície natural, o fluido está sujeito às pressões de tensão e de cisalhamento devido ao movimento de contato com o meio. A resultante das pressões pode ser obtida adotando-se em cada ponto uma normal dirigida para fora. A resultante da derivada da área lateral no entorno de um ponto da superfície lateral será dada pela fórmula dFS é igual a menos a pressão lateral vezes a derivada da área lateral vezes a normal lateral, mais T vezes a derivada da área lateral. Logo, a força resultante das pressões e tensão de cisalhamento na superfície lateral será Fs é igual a integral de menos a pressão lateral vezes a derivada da área lateral vezes a normal lateral, mais a integral de T vezes a derivada da área lateral. A força F resultante que reage no fluido entre 1 e 2 será a soma dos componentes. Como Fs representa a força resultante da superfície sólida no fluido, então, pelo princípio da ação e reação, a força Fs que o fluido aplica na superfície sólida será Fs é igual a menos Fs. Assim, Fs é igual a menos P1A1N1 mais P2A2N2 mais QM, V2 menos V1 mais G. Bom, aplicação industrial. Um caso típico de utilização da equação da quantidade de movimento que se pode apresentar é a determinação da força do jato d'água de um injetor de uma turbina Pelton sobre a pá da turbina. Esse tipo de turbina é utilizado em inúmeras usinas hidrelétricas brasileiras. Pode-se ver que nessa figura, que o jato que sai do injetor atinge a pá e o movimento segue o caminho do perfil da peça. A determinação da força resultante aplicada sobre a pá de uma turbina Pelton pelo jato d'água que sai do injetor da turbina é necessária para se obter a capacidade de geração da energia da turbina. Para determinar a força sobre a pá, basta que se contabilize a quantidade de movimentos na entrada e na saída de um volume de controle, como mostra aí na figura. Agora eu vou explicar para vocês como o nosso grupo resolveu o exercício 3. Nesse exercício, a figura mostra um tanque conectado a uma tubulação por uma junta elástica de borracha. Essa conexão elástica impede a transferência de esforços entre o tanque que contém o fluido e a tubulação. Nós devemos encontrar qual é a altura H do fluido que está no tanque para que a força horizontal sobre o suporte S seja nula. Aqui na figura nós temos os dados que o problema nos apresenta. Bom, para começar a nossa resolução, nós realizamos algumas hipóteses e considerações. A primeira dela é que nós temos um tanque que as dimensões dele são muito maiores em relação ao tubo, de forma que o nível dele vai demorar muito para poder se alterar. Então, a gente pode considerar que é um regime permanente. Nós temos um fluido incompressível no problema, nós não temos atrito, nós não temos nenhuma máquina ou troca de calor. Com todos esses requisitos preenchidos, nós podemos considerar que a equação de Bernoulli é aplicável nesse caso. Ou seja, a carga total na seção 1 é igual à carga total na seção 2. A segunda consideração a ser feita é que a pressão no tanque 1 é igual à pressão atmosférica. De maneira que, sendo assim, a pressão 1 na escala afetiva vai ser igual a zero. Para a velocidade 1, nós a consideramos igual a zero pelo mesmo princípio que consideramos regime permanente. A velocidade com que o nível da água no tanque vai se alterar é muito baixa, praticamente nula, por isso nós a consideramos igual a zero. Para a equação de carga total, nós temos as alturas Z1 e Z2. Nós consideramos Z2 como o ponto de partida, ou seja, ele será igual a zero, e Z1 vai ser igual à altura H que nós estamos procurando. Para a pressão 3, ela também vai ser igual à pressão atmosférica, logo ela também será igual a zero. E como o problema nos disse, a força horizontal é igual a zero. Só que vale ressaltar que o problema disse que a junta elástica impede a transferência de força entre o tanque e o tubo. Então, a única força que estará sobre o suporte vai ser a força que o fluido realiza sobre a superfície sólida. Então, começando a montar as nossas equações, a primeira dela vai ser igualar as duas cargas totais, na seção 1 e 2, que é o que nós fizemos na primeira equação escrita. Seguindo
as hipóteses 2 e 3, ou seja, que P1 é igual a zero e V1 é igual a zero, nós podemos cortar os dois primeiros termos no lado esquerdo da equação e chegamos que H é igual a pressão 2 sobre o peso específico, mais a velocidade da seção 2 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Mas observe que nós não temos ainda a velocidade 2. Para calcular essa velocidade 2, nós vamos utilizar a equação que a força aplicada pelo fluido sobre a superfície sólida. A forma geral dessa força é apresentada abaixo. Mas no nosso caso, nós temos que analisar somente a força horizontal. Dessa forma, nós vamos decompor a força. Vamos adotar a força somente na direção X. Para isso, nesse desenho, nós esquematizamos para poder analisar qual que é a direção presente da velocidade e a área em cada uma das duas seções, a seção 2 e 3. Nós podemos ver que a velocidade 2 e, consequentemente, a área da seção 2 seguem somente no eixo X, mas a velocidade e a área da seção 3, elas possuem inclinação igual a θ, que no caso do problema é 60 graus. Por isso, nós vamos decompô-la para poder adotar a equação somente no eixo X. Fazendo isso, nós chegamos nessa primeira equação. Só que agora nós temos que fazer algumas substituições. Na hipótese 6, nós definimos que P3 é igual a zero. Então, esse termo pressão 3 vezes área 3 vezes o cosseno de θ, ele será cortado. E nós sabemos que a vazão máxima para o problema é ρ vezes a velocidade da seção 2 vezes a área da seção 2. Substituindo tudo isso, nós temos que a força horizontal vai ser igual à pressão da seção 2 vezes a área da seção 2, que, somada a ρ, a velocidade da seção 2 vezes a área da seção 2, que multiplica a velocidade da seção 2 menos a velocidade da seção 3 vezes o cosseno de θ, que é a velocidade da seção 3 para o eixo X. Só que aqui nós chegamos em um impasse. Nós temos uma única equação para duas variáveis. Logo, nós temos que encontrar uma segunda equação para poder eliminar uma dessas variáveis. E a que nós vamos usar é igualar a vazão, ou seja, V2 vezes A2 tem que ser igual a V3 vezes A3. Fazendo isso, nós conseguimos encontrar que V3 é igual a 4V2. Então, nós voltamos para a nossa equação e substituímos V3 por 4V2. Usando a nossa consideração 7, que a velocidade, que a força no sentido horizontal é zero, nós chegamos à equação que zero vai ser igual a pressão 2 vezes a área da seção 2, mais ρ vezes V2 vezes A2 vezes menos a velocidade na seção 2. Podemos agora separar nos dois lados da igualdade as equações e vamos cortar o termo da área da seção 2, já que ele está presente em ambos os lados. Dessa forma, nós podemos isolar o termo da velocidade da seção 2 e ele se torna igual à raiz quadrada da pressão na seção 2 pelo ρ. Calculando, nós temos que a velocidade na seção 2, para que a força horizontal sobre o suporte seja igual a zero, é igual a 7,07 metros por segundo. Só que o problema nos pede a altura no tanque. Então, vamos voltar para a equação que tínhamos definido anteriormente e vamos substituir o termo V2. Fazendo isso, nós temos que a altura H no tanque necessário para que a força horizontal sobre o suporte S seja zero é igual a 7,5 metros. Essas são as nossas referências e muito obrigado por assistir à nossa apresentação.